Olá, galera do nono ano, tudo bem? Aqui é o professor Ronaldo. Estarei ministrando as aulas de ciências para vocês. Então vamos lá para a nossa aula. Pessoal, nós vamos trabalhar o capítulo 9, que aí no livro didático de vocês estará a partir da página 170 a 189. Lembrando que vocês devem acompanhar essa aula com o cronograma de vocês. Tudo bem? E nesse capítulo 9 nós vamos estudar radiações e suas aplicações. Ok? Quem não sabe, as radiações elas são ondas, tá bom? Ondas, no entanto, ondas eletromagnéticas que nós vamos entender daqui a pouco o que é uma onda eletromagnética, tá bom? São aquelas ondas formadas por pulso, né? Por pulsos eletromagnéticos, por campos eletromagnéticos. Eu acho que vocês já ouviram falar, tá bom? E a maioria dessas radiações elas são invisíveis ao olho nu, como é o caso do raio gama, raio X, ultravioleta, o infravermelho, ondas de micro-ondas, ondas de rádio e ondas de TV também. A luz visível também é um tipo de radiação, só que é uma radiação visível, né? A luz branca. Como eu falei que a radiação é uma onda, eu tenho que definir com vocês o que é uma onda. Turma, onda nada mais é que uma perturbação que se propaga no espaço, que conduz energia sem transporte de matéria, tá bom? Lembre-se disso. É uma perturbação que se propaga no espaço, que conduz energia sem transporte de matéria, ou seja, uma onda não transporta uma matéria, certo? Ok? Lembre-se disso. Seja matéria sólida, líquida ou gasosa, não vai haver transporte dela. Quer um exemplo aí de onda? Quando pinga alguma gotícula, né, pessoal, em um lago que está em repouso, normal, ou você joga uma pedrinha ali, gera algumas ondulações, porque ou aquela pedra ou aquela gotícula de água que caiu naquela superfície perturbou aquele meio líquido e formou a onda, certo? Da mesma forma acontece aqui com os raios solares, que nada mais é do que, houve uma perturbação através dos campos, né, eletromagnéticos que formou essas ondas, certo? Então lembre-se desse conceito, que vocês vão precisar disso até no ensino médio. E quais são os tipos de ondas? Existem dois tipos. As ondas mecânicas, que são aquelas que precisam de um meio material para se propagar. Esse meio ele varia de sólido, líquido e gasoso, tá bom? Vamos para o exemplo de cada. Aqui é uma onda, pessoal, que foi realizada em uma corda. Essa corda foi fixada nesse poste e o cidadão aqui ele gerou pulsos, né? Ele gerou uma perturbação para formar ondas na corda. O que acontece? Essa onda é mecânica porque para produzir uma onda em uma corda você precisa de uma corda e a corda é um material sólido. A mesma forma na superfície desse lago, como eu expliquei agora há pouco. Para produzir ondas na água você precisa da água, certo? Ou seja, o meio material nesse caso é o meio líquido. O som também é uma onda mecânica, porque para ter som é necessário que haja partículas de ar. Ou seja, o som vai gerar pequenas perturbações, né? Vibrações nas moléculas que compõem o ar e assim você vai conseguir ouvir variados sons. Tá ok? Então lembre-se bem disso, tá bom? Ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagar. Já as ondas eletromagnéticas, que nós conhecemos como as radiações, né, elas não precisam de um meio material para se propagar. São utilizadas na transmissão e recepção de imagens e sons, certo? O som que chega na tua TV, a onda de TV e rádio, então é uma onda eletromagnética. As ondas de micro-ondas também, certo? A luz visível também é um tipo de onda eletromagnética. Raio-X também são ondas eletromagnéticas. Os raios solares, raio gama, enfim, todas elas são ondas eletromagnéticas porque não precisa de um meio material para se propagar. Ou seja, ela se propaga no vácuo, na ausência de ar, né? Como é o caso do espaço, certo? Já as ondas mecânicas, elas precisam de um meio material. Por isso que você não consegue ouvir sons no espaço. Muitos filmes, eles para estar de acordo com a física, quando acontece aquelas batalhas no espaço, não pode haver a produção de sons, certo? Por quê? Porque o som não se propaga no vácuo. Já que nós já entendemos os tipos de ondas, agora nós vamos entender sobre os elementos que compõem uma onda. A onda, pessoal, nesse caso, essa onda que foi produzida nessa corda fixa,
ela possui algumas características que nós vamos estar aqui delimitando com vocês. Possui um ponto mais alto, que nós chamamos de crista de uma onda, e um ponto mais baixo, que nós chamamos de vale, tá bom? Crista e vale, ok? A distância entre duas cristas nós chamamos de comprimento de onda, né? Comprimento de onda que tem essa letrinha aqui com nome bonito, que nós chamamos de lambda. Então, a distância entre duas cristas ou dois vales, nós chamamos de comprimento de uma onda, tá bom? E o que é a amplitude? A amplitude é a distância exatamente dessa área de equilíbrio, né, dessa posição de equilíbrio, que é essa linha aqui, tracejada que passa aqui no meio, até o ponto mais alto ou o ponto mais baixo, certo? Então isso aqui é uma amplitude. A amplitude da onda é da posição de equilíbrio até a crista ou da posição de equilíbrio até o vale. E quanto maior for a amplitude, mais energia será conduzida por essa onda, tá bom? Então vamos continuar. Vamos falar agora sobre período e frequência. Turma, uma onda, ela tem um período e tem uma frequência, nós sabemos disso. O que acontece? O período ele é o tempo necessário para se formar uma onda, ok? Então é o tempo necessário para se formar uma oscilação. Frequência é o contrário, é o número de oscilações completas por unidade de tempo, que ela é medida em hertz, tá bom? E o período é medido em segundos. Vamos olhar essas fórmulas? A primeira fórmula de cálculo de frequência, para achar a frequência basta eu dividir o número de ondas ou de voltas, né, dessa onda pelo tempo. E eu acho a frequência. O período é o contrário, se eu dividir o tempo pelo número de ondas, eu acho o período. Porque o período é o número, é o tempo necessário para ocorrer uma oscilação, certo? Ou seja, para produzir uma onda. Vocês viram que frequência e período eles são inversos uma da outra? Então eu posso correlacionar os dois através dessa terceira fórmula. Período é igual ao 1 inverso da frequência. Se eu achar o valor da frequência aqui, basta eu dividir 1 pelo esse valor da frequência que eu chego no período e vice-versa, tá bom? Vamos então observar aqui como que nós calculamos. Neste exemplo, nós vamos seguir da seguinte forma, né? Um marinheiro ele contou 20 ondas no intervalo de 2 segundos. Calcule a frequência e o período dessas ondas, respectivamente. Se o tempo necessário para produzir essa onda se foi 20 ondas produzidas em 2 segundos, basta eu aplicar na fórmula, né, da frequência para achar a frequência primeiro. Vamos lá? Frequência é igual ao número de ocorrência, ao número de ondas, né, dividido pelo tempo. Logo, o valor do número de ondas é 20, né, que foi 20 voltas, dividido por 2 segundos. 20 dividido por 2 dá quantos, turma? 10 voltas por segundo, ou seja, 10 Hz. Já o período, que está aqui, o período ele é